A pregação ficará bem animada. Eu vou deixar aqui mesmo. Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre um dos textos mais inquietantes da Escritura. Não é fácil não, viu, pastor Ubiratã? Falar sobre esse texto. Porque esse texto abre muitas discussões. Nós vamos falar sobre a oração de Jesus no Getsêmani. É uma oração ímpar. Se fosse qualquer um de nós fazendo essa oração, talvez ela fosse até mais compreensiva. Mas quem está fazendo essa oração é Jesus, é Deus. E nós vemos traços nessa oração que Deus está fazendo a Deus, que nos inquietam profundamente. Nós encontramos essa oração nos três evangelhos sinóticos, tanto em Mateus, como em Marcos, como em Lucas, nós encontramos essa oração sendo feita. Se os três evangelistas, eles quiseram ou sentiram a necessidade de registrar essa oração, porque há coisas que acontecem em Mateus e Marcos não acham necessário falar. Há coisas que acontecem em Lucas que Mateus diz, eu não vou falar sobre isso. Por isso que esses evangelhos são os evangelhos sinóticos, né? São evangelhos que cada evangelista está escrevendo de um ponto de vista particular. Mas quando vai falar sobre essa oração em específico, os três, eles falam a respeito dessa oração. Eles falam a respeito desse momento. E não apenas falam a respeito desse momento, mas eles esmiuçam, eles detalham. E esses detalhes é que são maravilhosos. Porque eles detalham também segundo o seu ponto de vista, mas todos eles se aprofundam nesse momento, porque eu também acredito que para eles esse momento é um momento importantíssimo, Vamos ler o texto para nós termos ideia do que nós estamos prestes a enfrentar? Mateus capítulo 26, verso 36. Você vai poder achar essa mesma passagem, se você quiser anotar, em Lucas 14, do 32 em diante, em Lucas 22, melhor dizendo, do 39 ao 46, e em Marcos, do 14 em diante. Mas nós vamos fazer a leitura em Mateus. E Mateus, ele registra assim: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e a dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nenhuma hora pudesseis vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Senhor, nós estamos diante de sua palavra, pedimos a tua bênção nesse momento, Senhor. Que não seja eu ou minhas faculdades a serem os fatores determinantes, Pai, para aquilo que o Senhor vai fazer essa noite. Que o teu Espírito faça aquilo que o Senhor deseja e que alcance nossos corações e fale conosco,
e faça com que a Tua palavra seja, Senhor, gravada em nossos corações, como em tábuas de pedra, para a glória bendita do Seu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu lhes disse anteriormente, esse texto é dos textos mais enigmáticos que temos nas Escrituras. Eu acredito que esse texto, juntamente com todo o sofrimento de Cristo, sua crucificação, seu sofrimento, que os teólogos chamam de vitupério, seja o motivo de Paulo escrevendo aos Coríntios, logo no capítulo 1, falar que esta palavra da cruz é loucura para os que perecem, ela é escândalo para os judeus. Falar de um Deus que sofre, falar de um Deus que entra em angústia profunda, falar de Deus, não de um Deus, falar de Deus e defender esse Deus como Deus, mostrando fraquezas para o grego, é uma loucura, porque se vocês lembrarem para os templos, lembrarem o que está nos templos gregos, vocês vão lembrar que nos templos gregos só existem estátuas magníficas que retratam ali seus deuses em sua perfeição, Não existe ali naquela figura daqueles deuses gregos, naquelas estátuas e esculturas, nenhum tipo de gordura localizada, nem tampouco um deus grego careca. Todos eles são bonitos, nariz afilado, olhos bem postos, musculosos, tanto de pernas como de braços, como de lombo. E quando falar das mulheres, são mulheres estonteantes, completamente delineadas, curvilíneas. E falar para um grego e defender a um grego que Deus é um Deus que sofre e padece, é loucura. E falar isso para um judeu, dizer a um judeu que Deus sofre angústia profunda, e como escreveu Lucas, até mesmo gotejou sangue através do seu suor por causa deste profundo tempo de dificuldade que ele estava para passar. Isso para um judeu é um escândalo. Um judeu não iria nunca conceber esta ideia do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, passando por uma situação como esta. Agora o Evangelho é diferente. O Evangelho, ele mostra as profundas e verdadeiras nuances de todo mundo, até mesmo do próprio Deus. O Evangelho mostra o pai da fé tendo crise de fé. O Evangelho mostra um homem segundo o coração de Deus arquitetando a morte de um homem por causa de uma mulher. A Bíblia mostra e o Evangelho revela um homem que era tido o homem mais sábio de todos os tempos, corrompendo-se atrás de mulheres e de deuses estranhos. O Evangelho mostra o homem que andou sobre as águas com Cristo, no outro dia negando-o 3 vezes. Isto é o Evangelho. E quando o Evangelho trata a respeito do próprio dono do Evangelho, do autor do Evangelho, este Evangelho também mostra essa humanidade, não caída, não pecaminosa, mas humanidade, de Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós vamos entender por que é que Cristo está passando por isso. O texto fala muito claramente. Jesus reúne os seus discípulos, ele está ali já nos seus últimos dias, prestes a ser crucificado. Ele já ceou com os discípulos, já participou daquela última ceia, e agora ele chama os seus discípulos para um canto à parte, os leva até o Getsemane, que era um jardim onde se espremia azeite, azeitonas, onde se fazia azeite. Era um lugar onde se espremia este fruto para que desse esse resultado, um lugar aromático. E era costume de Jesus ir até esse lugar, conforme diz Lucas.
E Jesus vai até lá com eles. Quando Jesus chega em um determinado lugar, ele diz: vocês fiquem aqui que eu vou um pouco mais para frente para orar. O pessoal já começa a se arrumar, já entende aquilo, já sabe que Jesus já tem esse costume. O pessoal já sabe, ele vai orar, ele está indo para orar. E aí Jesus chama 3 para ir com ele, Pedro, Tiago e João. Diz: não, vocês 3, vocês vêm comigo um pouco mais para perto. E ficam ali os outros, e os 3 seguem com Cristo um pouco mais à frente. Jesus chega um pouco mais à frente e diz: agora vocês ficam aqui, que eu vou ainda um pouco mais à frente, e vou orar. E ele deixa aqueles 3 ali, e Lucas diz que ele os deixa e dá a eles uma orientação: vigiai e orai para que não entreis em tentação. E ele vai à frente, vai orar, dá mais alguns passos, e vai buscar a Deus. E qual é a oração? O que é que Jesus diz quando ele começa a orar? Ele diz: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. A oração de Cristo centraliza-se na existência de um cálice. Mas que cálice é esse que Jesus está orando a Deus para que Ele o livre? Nós precisamos saber que cálice é esse, para entender o motivo da oração de Jesus. Algumas pessoas, quando vão interpretar esse texto, entendem que este cálice é o sofrimento que Cristo vai passar. Então é esse sofrimento que ele está prestes a receber: a sua prisão, a separação dos seus discípulos, as chicotadas por aquele famoso chicote romano, flagellum, né? Que ele arrancava verdadeiros pedaços de carne daqueles que lhe eram por ele alcançados. Ou a somar-se isso à questão da blasfêmia, do cuspir na cara, dos levantamentos em falso, a somar-se a isso aquela cruz pesada, o levar até o Gólgota, o sofrer ali com cravos nas mãos. Muitas pessoas, quando falam a respeito do cálice, interpretam esse texto como se esse cálice estivesse dizendo respeito a estes sofrimentos que Cristo passaria. Para uma outra parte de teólogos, este cálice, ele não diz respeito a essas questões do sofrimento que Jesus está para passar. Porque esses mesmos sofrimentos que Jesus está para passar, na história da igreja, outros cristãos também passaram. E outros cristãos desejaram passar por isso que Jesus passou, pelo seu vitupério, pelo seu sofrimento. Outros cristãos também receberam esse mesmo pago, foram colocados em cruzes, foram embetumados de óleo, serviram como lâmpadas em Roma, foram jogados nas covas dos leões, foram recebidos com fogo em seus corpos. Muitos deles queriam que isso lhes acontecesse, como era o caso de Inácio de Antioquia, onde a igreja se reuniu com Inácio e disse: nós estamos orando para Deus livrar você de ser aí martirizado. E Inácio os repreendeu, disse: para trás de mim, Satanás, que Deus me dê a alegria de morrer por Ele. Eu oro para morrer por Cristo, para ser morto por Cristo. Eu quero que alguém me mate por causa do que eu sou um cristão. Então, parte dos teólogos não enxerga esse cálice como este sofrimento, porque este sofrimento também foi sentido por outros cristãos na história do cristianismo. Outros servos de Deus passaram também por isso, e talvez passaram até mais do que isso. Então, pastor, que cálice é esse que Jesus está dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice? Segundo este grupo de teólogos, este cálice é o cálice que está escrito no Salmo de número 75, verso 8, que é o cálice cujo vinho espumeja, do qual só bebem dele os ímpios. Segundo esse grupo de teólogos, este cálice é o cálice que Jeremias está dizendo no capítulo 25, no verso 15 e 16, quando Jeremias diz: há um cálice na mão do Eterno, o cálice do meu furor, diz o Senhor.
Para esse grupo de teólogos, este cálice que Jesus diz, passa de mim este cálice, é o cálice que Isaías profetiza no capítulo 51, verso 17, quando Isaías diz que é um cálice da mão de Deus, e este cálice é chamado de cálice da minha ira. Para este grupo de teólogos, este cálice que Cristo está prestes a tomar, não é o cálice do sofrimento físico, mas é a ira de Deus derramada sobre a vida dele. Ele está pedindo ao Senhor, Senhor, se é possível fazer o que o Senhor quer, sem que eu beba este cálice, o cálice da tua ira, o cálice do teu furor, o cálice desta indignação divina. Senhor, se for possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Porque sabe o que é que esse cálice vai fazer? Esse cálice, Jesus vai tomar daqui a pouco, quando ele está na cruz, e este cálice fará com que Cristo brade, como nós encontramos em Mateus 27, quando ele grita, Eloí, Eloí, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Esse cálice da ira divina vai fazer algo que nunca se fez em toda a eternidade, que foi haver separação entre Deus Pai e Deus Filho. Este cálice que estava para ser dado a Cristo para que ele bebesse, iria fazer com que ele estivesse abandonado por Deus Pai, pela primeira vez em toda a eternidade. Deus Filho olha para o céu e diz, onde é que está meu Pai? É este o motivo da agonia de Jesus. Jesus não está agoniado em profunda angústia por causa de meras chicotadas. Jesus não está em profunda angústia por causa de um cravo nas mãos, de uma cruz pesada nas costas. O que está angustiando o coração de Cristo é a separação do Pai. É o cálice que vai fazer ele estar só. É o cálice que vai fazer com que ele receba a ira de Deus, a ira que estava programada para ser derramada sobre a minha vida e sobre a sua vida. Esta solidão que nós haveríamos de viver, este abandono que nós estávamos programados para receber, este deixar de lado, abandonar-se, que era para eu estar recebendo, Cristo está recebendo este cálice na sua plenitude, na sua totalidade. Ele está sendo aqui separado do eterno, recebendo a punição sobre os pecados e sobre o pecado de toda a humanidade. É isso que faz Jesus orar desse jeito. É isso que faz Jesus suar sangue. É isso que faz Jesus se preocupar. A separação do Pai. Olhar para o céu e dizer, Eloí, Eloí, lama sabachthani. É isso que está destruindo Cristo nesse momento. É isso que o está dilacerando. É isso que faz com que ele ore 3 vezes por um motivo. Porque para um judeu orar 3 vezes por um motivo é porque ele realmente está para vivenciar, ou ele está vivenciando, ou ele está ultrapassando, ou atravessando, ou tendo na pele algo que ele não suporta mais, ele não suporta. E Jesus ora 3 vezes por esse motivo. Pai, se possível, passe de mim este cálice. Pai, se possível, faça a redenção, mas não me separe de ti. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres.
ele volta até os discípulos, eles os enxergam dormindo, porque eles não veem a complexidade do momento, eles não entendem a complexidade do momento, eles não entendem a grandeza do momento, eles não entendem aonde eles estão inseridos, qual é a história que eles estão participando, eles não entendem, eles vão dormir. Jesus chega lá, pega eles dormindo, mas vocês estão dormindo, acordem, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, estejam atentos para que vocês não caiam em tentação. E Cristo volta a orar novamente, ele volta a orar e diz: Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Ele volta novamente aos seus discípulos e eles estão dormindo novamente. Aqueles homens foram convidados por Jesus para participar de um dos momentos mais apoteóticos de toda a história, de toda a existência, de qualquer coisa que seja, e de tudo que seja. Mas eles vão dormir. E diz o texto de Lucas que nesse momento de angústia profunda de Cristo, o Senhor Deus envia um anjo até ele. E este anjo vem até Cristo nesse momento de oração e angústia no Getsemane, e este anjo consola Jesus. Eu não sei o que esse anjo disse para ele, não está escrito, mas o texto sagrado diz que este anjo consola a Cristo. Este anjo vem da parte do Pai trazer consolo até a pessoa de Cristo. E quando este anjo o deixa, ele se levanta mais uma vez, e ali já é o momento em que Judas se aproxima para traí-lo com um beijo. E nós conhecemos o restante da história. Jesus atravessa todo este vitupério com a sua galhardia, como cordeiro mudo levado ao matadouro. Não abriu a sua boca uma só vez, foi julgado de madrugada num julgamento injusto e ilegal. Trouxeram testemunhas falsas, testemunharam contra Cristo. Depois ele foi levado aos romanos, os romanos ficaram brincando com ele, jogando de um governador para o outro, joga para Herodes, joga para lá, joga para cá, joga para Pilatos. Depois ele é levado à cruz, e todos nós sabemos do que acontece. Ele é crucificado, e ele grita este Eloi, Eloi, lama sabachthani. A terra entra em escuridão. O véu do templo se rasga, e Jesus grita tetelestai. Ou seja, está consumado. Eu já recebi sobre mim tudo aquilo que eu precisava receber. Tomei o cálice na sua inteireza, na sua plenitude. E agora a ira de Deus, o cálice que o vinho espumeja, o cálice do meu furor, o cálice da minha ira, agora está plenamente satisfeito. Antes de nós entrarmos aqui nas divisões que preparei para compartilhar com os irmãos, permitam-me que lhes diga que o nosso pecado, sim, foi perdoado pelo sacrifício de Cristo na cruz, mas ele não foi esquecido de Deus. O nosso pecado, que nos levava à condenação eterna, Cristo levou sobre ele. E Deus lembrou-se de cada pecado meu, naquele momento, de cada pecado que eu pagaria. Deus lembrou-se naquele momento do derramar da sua ira sobre Jesus Cristo, o seu Filho. Deus lembrou-se de cada pecado da minha vida. Deus lembrou-se do pecado original que carrego sobre mim, este pecado adâmico, e não apenas deste,
mas Deus lembrou-se de cada palavra, de cada impropério, de cada pensamento maligno, corrupto, de minhas intenções do coração malignas. Deus lembrou-se de cada um deles nesse momento em que derramou da ira dele sobre Cristo e fez dele beber todo este cálice. Por isso, falar de perdão de pecados, a coisa não foi tão de graça assim, e a coisa não foi tão fácil assim. O preço foi altíssimo, e o preço foi pago por Jesus. Deixa eu ver que hora é. O que é que nós podemos retirar para nós desse texto? Que é um texto extremamente denso. Como eu lhes disse, é um texto extremamente denso, um texto extremamente profundo, um texto que não vai fazer, deveria não fazer, você chegar em casa e deixar a sua Bíblia lá para ver domingo que vem. É um texto que deve fazer com que você chegue em casa, pegue a sua Bíblia e vá ler nos outros evangelhos sinóticos o que é que está escrito neles, e pegue um comentário, pegue outro, e vai estrinchar, vai destrinchar, vai dissecar e entender o que realmente é esta palavra, que é loucura e que é escândalo. Mas para nós hoje, nesta noite, o que é que nós precisamos entender como princípios aqui desse texto, levando em consideração toda esta gama de doutrina que existe aqui, a questão da ira de Deus, a questão do pecado que estava sendo colocado e vai ser colocado sobre Jesus Cristo, o motivo da sua angústia, da sua profunda angústia, do seu profundo pesar, o motivo da sua luta, do seu suar sangue, o motivo de orar a Deus e dizer: Senhor, se tiver outro jeito, faça. Se tiver alguma outra coisa para fazer, para trazer redenção a essa humanidade, se o Senhor tiver alguma outra saída, se o Senhor tiver alguma outra opção, Senhor, faça se tiver essa outra opção, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Além desta gama doutrinária inteira, complexa, densa, profunda, que nós temos nesse texto, nós podemos extrair desse texto princípios que nos ajudam também nos nossos momentos de dificuldade. Porque é claro, irmãos, que nós não estamos passando por esta luta cósmica que Jesus está passando aqui, mas nós passamos por nossas lutas, passamos por nossas dificuldades. Às vezes pensamos que somos fortes para enfrentar determinadas lutas, mas quando bate na nossa porta, nós percebemos que nós não temos força alguma, e precisamos de Deus, e precisamos do Senhor. Então, quais são os princípios que nós podemos extrair desse texto para nós, além de toda essa gama doutrinária que acabei de compartilhar convosco? Primeiro, Jesus, sabendo de tudo isso que ele estava para passar, Jesus, sabendo deste cálice que ele está para beber, em primeiro lugar, ele vai orar. Ele vai orar, Jason. O Senhor vai orar. Ele estava para passar pelo momento mais terrível de toda a sua eternidade, e ele vai orar. Ele vai orar ao Senhor, ele vai falar com Deus, ele vai buscar de Deus, ele vai derramar-se diante de Deus, ele vai levar essa angústia diante de Deus, ele vai levar essa questão ao Senhor, ele vai falar com Deus, ele vai derramar o seu coração perante Deus. Então a primeira atitude, o primeiro princípio que eu aprendo com Cristo nessa passagem é que diante das minhas maiores lutas eu preciso continuar orando ao Senhor. Eu preciso orar. Eu não posso esmorecer diante das minhas dificuldades. Eu preciso orar a Deus, eu preciso falar com Ele. Eu preciso apresentar ao Senhor as minhas razões, os meus motivos, as minhas lágrimas, as minhas dificuldades, os meus desafios. Eu preciso colocar diante de Deus, eu preciso orar. E nós estamos falando de oração durante todo o mês de janeiro. E nós passamos 21 dias em oração.
Interessante, eu até lhes disse aqui da vez anterior que eu estava ministrando a palavra, para algumas pessoas é meio assim, 21 dias de oração, e as pessoas poderiam perguntar, e nos outros dias vocês fazem o que nos outros dias? Se vocês têm 21 dias de oração, nos outros vocês fazem o que? É claro que é algo intencional, são 21 dias de oração intencional, mas a nossa vida deve ser uma vida de oração incessante, constante, permanente. Nós não temos dias de oração, nós não temos, nós oramos como respiramos. Alguém aqui precisa parar para respirar? Não, você apenas respira. Tem alguém aqui que pode e conseguiria fazer o seu coração parar de bater com o seu pensamento? Não, eu vou parar de bater meu coração, vou parar agora. Minha mente vai dar uma ordem ao meu coração para que ele pare de bater. Não existe essa comunicação neural, não existe essa comunicação entre a mente e o coração para coordená-lo no seu batimento. Ele bate. Do mesmo jeito devia ser conosco que a oração. Nós não precisamos ser motivados a orar, nós oramos. Nós oramos. Nós oramos. Oramos agradecendo pelo dia, oramos para dormir, oramos quando acordamos, oramos quando vamos comer, oramos quando terminamos de comer, oramos quando vamos comprar alguma coisa, oramos quando vamos vender alguma coisa, oramos quando queremos, oramos quando não queremos, nós oramos, nós somos o povo que ora. E se nós não somos o povo que ora, alguma coisa está fora de conexão. Porque nós temos que ser o povo que ora, o povo que fala com Deus. O povo que diante de dificuldades ora. Algumas vezes a gente vai na casa de alguns irmãos e começa a conversar e diz assim, vamos orar? Alguns até se assustam. Mas orar? Porque na nossa cabeça sacral, nós ligamos a questão da oração ao templo, ou ao culto. Então nós oramos quando estamos nesses momentos litúrgicos, sagrados, sacrossantos. Só que a nossa vida é um constante culto. E você está no culto quando você acorda, você está no culto quando você dorme, você está no culto fazendo o almoço, você está no culto fazendo a janta, você está no culto lá na pizzaria, você está no culto colocando gasolina no seu carro, você está no culto. E no culto nós oramos e falamos com Deus. Nós somos o povo que ora. Senhor, graças te damos. Senhor, graças te damos. O texto sagrado diz que Jesus agradeceu os pães e os peixes e disse, Senhor, graças te damos. Aí o evangelista diz, não que ele não soubesse que o Pai não o ouvia, mas para que o povo visse que ele estava orando. Nós somos o povo que ora. Os discípulos vão presos no Novo Testamento, o que é que eles vão fazer na prisão? Orar. A igreja está sendo perseguida, o que é que a igreja faz? Ora! A gente não faz movimento social, político, não, a gente vai orar. A gente não vai para briga, para isso, para aquilo, não, a gente ora. A gente põe o joelho no chão, a gente põe a boca no pó, a gente se humilha diante de Deus. Você está passando uma luta terrível na sua vida? Vou lhe dar um jeito de sair dela, orando. Orando. Vá para a oração. Jesus disse, se você quer resolver a situação, entra no teu quarto, fecha a tua porta, se dobre diante do seu Pai que te vem em secreto, e teu Pai que te vem em secreto te recompensará. E quando você for falar com Deus, não faça como os fariseus que gostam de orar nas esquinas para serem vistos pelos homens. Não! Lá no seu recôndito, fale, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome,
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós somos o povo que ora. Ai, que saudade, pastor Biratã, nos meus dias de novo convertido. Não tenha esse meu exemplo não, viu? Minha mãe ia me chamar para comer, batia a mão na porta do quarto. Mas você ainda está orando? Meu filho, comer. Já vou, mãe. Pai, estou aqui, pai. Pai, uma lista. Umas 15 folhas com nome de gente. Daqui a pouco ela voltava. Vai esfriar o negócio. Esfriar. Oh, aleluia. Você vai ler livros de homens que foram guiados por Deus. Você vai ler heróis da fé, ou eles andaram com Deus, ou você vai ler a biografia de alguns homens de Deus na história. Todos eles foram homens de profunda oração. Profunda oração. Esqueci o nome de um deles agora, eu acredito que até ele fique contente se ele soubesse que eu esqueci do nome dele. Mas, porque quem ora não quer ter o nome lembrado. E está lá no livro Heróis da Fé. Se alguém leu e lembra, me ajude. Esse irmão estava indo para uma conferência e no meio do caminho, ele estava indo de navio, um grande nevoeiro cercou o barco. E ali o capitão daquele barco disse: não vai dar para chegar no nosso destino, é muita névoa. E ali aquele irmão foi até o comandante e disse: comandante, eu nunca faltei numa agenda minha. Essa névoa vai dar um jeito nela. Não dá, não tem como. Eu já vou parar aqui. Não. Vai ter jeito sim. E aquele irmão relata que ele ajoelhou-se e disse: nós vamos orar então, para alguma coisa acontecer. Todo mundo era crente, né? Aí ajoelhou-se ali, ele, o comandante, todo mundo. E aí ele orou: Pai, o Senhor sabe que eu preciso estar naquele lugar. Dá uma soprada, Senhor, nessa névoa, para que a gente possa prosseguir viagem. Amém? Amém. Levantou-se. Aí o comandante ainda estava: mas já? Já. Mas agora que a gente ia começar, né? Porque tem toda a introdução, né? Do excelso, eterno, maravilhoso, supremo, o inalcançável, Não, foi só essa oração mesmo. E pode voltar lá para a sua cabine, que a névoa já se dissipou. E quando o comandante voltou para a cabine, que abriu as janelas, não existia mais névoa nenhuma. Pastor, isso nunca aconteceu na minha vida. Claro, nós não oramos. Nós damos o nosso jeito. Nós fazemos os nossos contatos. Nós mandamos nossas mensagens de WhatsApp. Nós entramos em contato e telefonamos para aquelas pessoas que nós temos influência. Nós ligamos para os governadores, para os prefeitos, para aqueles que têm caneta. Nós resolvemos nossos problemas assim. E aí, quando não dá mais de jeito nenhum para resolver com coisa alguma, aí nós lembramos: ainda tem a oração, porque eu posso fazer ainda. Jesus, diante do momento mais difícil de toda a sua eternidade, ele foi orar. Ele orou a Deus. Ele foi buscar a Deus em oração. Primeira atitude que nós podemos aprender com Cristo nesse momento: ele foi orar. Segunda atitude que nós podemos aprender com Cristo nesse texto: ele levou pessoas para orar com ele. Ele levou os seus discípulos. Depois, quando ele chegou mais para frente, ele levou a Pedro, Tiago e João.
Ele compartilhou do sofrimento dele com pessoas. Ele compartilhou daquele momento com pessoas. Ele permitiu que pessoas o acompanhassem neste momento de oração. Irmãos, todos nós precisamos de pessoas. Ninguém foi feito para ser uma ilha. Ninguém foi feito para ser solitário. Você não foi feito o Zorro, você não é o Zorro, o cavaleiro solitário. Não, você foi feito para ter amigos, pessoas que compartilhem com você dos seus momentos de dificuldades. Agora, dentro desse segundo ensino, quando seus amigos pisarem na bola, os entenda. Porque tem problema que é problema seu com Deus. Não é problema dos seus amigos, você e Deus. É você e Deus. Então, não é que você foi abandonado por eles. Não é que você foi deixado pelos seus amigos. É porque há algo que Deus está tratando exclusivamente contigo. E Deus quer tratar exclusivamente com você. E algumas vezes Deus vai separar você desses amigos e fazer você enfrentar esse problema sozinho, você e Deus. Você tem seus amigos, você compartilha lutas com eles, mas quando eles não podem lhe ajudar, também os compreenda, os entenda. Saiba que existem momentos de você com Deus e você precisa enfrentar esses problemas. Em terceiro lugar, o que é que eu posso aprender ainda desse momento? É que Jesus, mesmo sabendo do cálice que ele iria beber, ele não deixa de chamar a Deus de Pai. Toda vez que ele vai orar, ele diz: Pai, Pai. Mas Pai, levando para a situação difícil? Mas Pai, levando para beber de um cálice de furor, um cálice de ira, um cálice de vinho que espumeja, que apenas ímpios bebem deste cálice? É Pai, ele continua sendo Pai. Jesus vai falar com Deus e mesmo sabendo que o cálice lhe está preparado, ele diz: Pai, se possível, Pai, se possível, passe de mim este cálice. Depois ele volta dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, faça a tua vontade. Mas ele não deixa de ser Pai. Porque não é a situação que eu estou vivendo que vai decidir ou definir se Deus é meu Pai ou não. Porque não é a luta que eu estou passando que vai definir a minha paternidade. Não é porque eu estou para beber um cálice de ira e de furor que Deus deixou de ser meu Pai. E mesmo na cruz, quando Cristo grita: Eloi, Eloi, lama sabachthani, ele continua dizendo que o Senhor é Deus dele. Mesmo diante do abandono, mesmo diante da luta, o Pai continua sendo Pai. Mas nós somos filhos tão mimados. Eu crio minhas filhas, irmãos. Não é diferente do jeito que vocês criam seus filhos, não. Eu já passei dificuldade grande na vida, grande. E hoje eu trabalho, e eu digo assim, eu trabalho para que minhas filhas, o quê? Não passem pelo que eu passei. Então eu falo: não, se minha filha disser: pai, eu estou afim de uma pizza, eu digo: peça duas. Peça duas. Mas pai, eu não aguento comer mais. Coma. Você vai comer. Pai, eu quero um sapato. Compre dois. Escolha dois. Às vezes até minha mulher briga: você está colocando muita manha nessas meninas. Você está cercando essas meninas de proteção demais.
vai ter um dia que essas meninas vão conhecer o que é a realidade. E que o papai não vai estar sempre ali para fazer. Não tem problema não, minha filha. Não tem, o mundo é a cor de rosa, é azul, existem pôneis pulando em todos os lados, né? As nuvens são de algodão doce, né? Aquela coisa maravilhosa, você acorda com um beijo, você vai dormir com um beijo. Então nós pensamos que estamos fazendo bem aos nossos filhos, tratando-os assim. Só que nós estamos criando, e isso é dito pelos principais pedagogos do mundo, nós estamos criando uma geração que não sabe dar valor a nada, que não valoriza nada, que não sabe o preço de nada, que você dá uma coisa para ela, daqui a 10 minutos ela deixou aquela coisa para trás e já está querendo uma outra coisa, porque é uma geração daquelas duas sanguessugas de Ezequiel, dá e dá. Eu quero, pai, o iPhone 13. Aí toma, você acaba todinho, vai lá, se lasca, toma o iPhone 13, daqui a pouco sai o 14, pai, é o 14 agora, pai. E o 13 não presta mais, porque a câmera do 14, ela dá um foco. Aí lá vai o camarada. Ah, meu filho, fui criado por um paraibano velho, que quando ele chegava em casa, ele esticava os pés para cima assim, ó. E ele usava uma bota zebu. Aquela bota, meu irmão, que passa o dia inteiro ele calçado com ela. E quando vai tirar de noite, parece que tem bichos vivendo dentro daquela bota. E aí ele chegava em casa, o meu velho chegava em casa, sentava no sofá, jogava a perna para cima. E quem aqui ia tirar a bota? É eu mesmo. Benção, meu pai. Isso, peça a benção. Você não dormiu comigo? Benção. Vou tirar sua bota aqui, pode tirar. Ah, meu Deus. Tirar aquela bota, a primeira bota, não era só a bota, tinha a meia social que também estava lá dentro. Ele tem que tirar a meia social. Bota a botinha ali, tira a outra bota também, põe ali. O que é que o senhor quer, meu pai? Água. Voltava. Estava conversando com alguém. Se eu passasse no meio dessa conversa, uma criança passar no meio de dois adultos, jamais. Meu pai só olhava para mim assim, ó. Falava, acabou o meu mundo. Eu já me despedi de minha mãe. Deus abençoe, mãe. Foi bom viver aqui, ser seu filho enquanto eu tive vida. É diferente, né, meu presbítero Marcos? Hoje a gente está uma coisa, nós estamos protegendo, protege de um lado, protege do outro, não tem sofrimento, o mundo não tem sofrimento, não, ninguém sofre no mundo, não sei o quê, e aí a gente começa a transferir isso para a igreja, e a gente começa a trazer para a igreja esse pensamento de que sofrer é errado, que não pode passar luta, não pode passar problema, não pode, todo crente tem que ter um carro zero, o tanque tem que estar cheio o tempo todo, você tem que estar vestido bonito o tempo todo, e o tempo todo falando aleluias e glória a Deus. Nós estamos nos enchendo de um ensino em que a gente não pode sofrer, não pode passar por problema nenhum, não pode ter cálice algum, porque se tiver algum tipo de problema, Deus não é pai, porque Ele vai estar fazendo menos do que eu faço pelas minhas filhas. Mas eu digo aos irmãos, sinceramente, eu sei que eu estou errado, e que Deus está certo, e que vez por outra é melhor levar umas chicotadas de Deus. E como dizia Lutero, eu prefiro os chicotes de Deus do que os beijos do diabo. Mas nós não enxergamos Deus desse jeito. Nós enxergamos Deus
respondendo à oração de Jesus, dizendo assim: não, tranquilo, não, esquece o cálice, sossegado, deixa para lá, vou arrumar outro jeito, eu faço o que estou dando e estou derramando do outro lado, e a gente resolve essa situação. Foi o que Satanás propôs para Cristo, quando Satanás disse: se tu prostrares diante de mim e me adorares, acabou a briga, eu te dou o mundo todo, eu te dou tudo, não precisa você morrer, não precisa você tomar o cálice. Essa foi a proposta do diabo. Você não precisa sofrer, você não precisa passar por essa luta, você não precisa passar por essa situação difícil, você não precisa tomar esse cálice. Você se ajoelha aqui rapidinho, me adora e eu te dou o mundo inteiro, te dou as pessoas, te dou tudo. Acabou a briga, Jesus. E o Senhor disse: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. O Pai continua sendo Pai, mesmo me levando até a cruz. O Pai continua sendo Pai, mesmo passando pelas situações mais difíceis da minha vida. Quero terminar aqui. Vem aqui, pastor Wesley, vamos trazer um cântico? Vamos trazer um cântico, porque um cântico amolece o coração, né? Talvez nós tenhamos vindo até esta noite aqui, esta igreja, a nossa igreja, dizendo assim: poxa, eu queria um negócio, substância para me jogar para cima a semana inteira. E você acabou de ouvir um negócio muito substância. Que Deus continua sendo seu Pai, mesmo diante de todas essas dificuldades que você está vivendo. E o Senhor sabe como é que trata com cada um de nós, e como Ele nos ensina, e como Ele nos leva nesse caminho da verdadeira vitória, não da aparente, não desta teologia triunfalista maligna, que nos ensina a não sofrer, que nos ensina a repreender toda dor, porque hoje nós não podemos mais sentir dor nenhuma, nós não podemos mais sentir ser perseguidos por nada, por ninguém. Já arrepiamos, já gritamos, já estamos com o estatuto na mão. Meus direitos estão aqui na Constituição. Mas o povo do Senhor e esta santa igreja chegou aqui sendo regada pelo sangue de muita e muita gente. Muita e muita gente derramou o seu sangue, banhou essas terras com sangue, para que nós estivéssemos aqui esta noite com essa Bíblia em mãos, diante de Deus, dizendo: Senhor, eu vou suportar. Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Não estou falando aqui do cálice de Cristo, porque esse só Ele pode beber. Estou falando do nosso cálice. Se você veio aqui esta noite dizendo: Senhor, se for possível, passe de mim este cálice, eu convido você a fazer a segunda parte da oração, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Se for a tua vontade, Senhor, que eu beba este cálice, eu vou beber. Se for a tua vontade, Senhor, que eu passe por essa situação, eu vou passar. Somente seja comigo, Senhor. Porque aquele que precisava ser abandonado no momento do cálice já foi, que foi Cristo. Mas Ele foi deixado por Deus naquele momento para que eu e você nunca mais fôssemos deixados sós. Ele recebeu aquela ira divina sobre ele e passou por aquele momento terrível de abandono para que eu e você nunca precisássemos passar por isso. Porque Ele disse: eu vos envio outro Consolador que esteja convosco para sempre. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Ele disse: Eli, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Nós não. Nós não. O seu Deus está presente. O seu Pai está presente. Mas pastor, eu estou sofrendo tanto, eu estou chorando, eu estou apanhando, feito doido. Pastor, a minha vida está uma desgraça, uma ruína. Seu Pai está presente. Ele está presente. Pastor, eu tive gente da minha família que morreu, que foi ceifado por essa doença. Eu também tive. Nosso Pai está presente. Não é a situação que define a paternidade de Deus em mim. Não é a circunstância que define se eu sou filho de Deus ou não. Ah, Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Mas se não for, que seja feita a tua vontade e não a minha. Você pode fazer esta segunda oração comigo agora? Você pode se colocar diante de Deus em introspecção mesmo, você e o Senhor, do jeito que você quiser. Se você quiser levantar, levante. Se você quiser ajoelhar, ajoelhe. Se você quiser continuar sentado, continue. Porque nós somos um povo que ora. Aleluia. E essa noite o Pai sabe o que é que você está passando e sabe qual é o seu cálice. O Pai sabe qual é o seu cálice.